Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês podem observar, nós estamos na área externa da residência, a mesma utilizada como garagem, onde guarda o carro aqui, tem a moto ali também. E nós adaptamos esse espaço para a gente estar podendo realizar os nossos trabalhos, somente referente à marcenaria, né? Mas acaba ajudando o artesanato. Em geral, a gente tem essa mesa aqui, né? Ela é muito boa para a gente estar fazendo esse tipo de trabalho. Ali tem outra mesa também, né? Eu não costumo deixar as ferramentas aqui não, a gente coloca dentro de casa, né? Mas, como eu estava usando as máquinas, eu acabei que eu dentro de casa, na serra de bancada. E como é residência, né? Às vezes dá bastante ruído, tem criança em casa, né? Tem duas crianças, uma de 2, uma de 4 anos. Também tem, né, a região que é mais do centro, então passa bastante carro, às vezes também vai dar bastante ruído, né, durante as gravações. Agora a gente está tentando fazer os vídeos. Né? Tem também gente que trabalha aqui também do lado, né? Também usa máquina, então tem bastante ruído. Acho que isso deve ser uma rotina meio que normal, mas não vai influenciar muito a produção do vídeo. Outra coisa interessante que nós fizemos aqui foi usar essa parede para receber esse painel, né, de ferramentas. Facilita bastante o uso delas, né? Às vezes eu ia procurar uma ferramenta e não conseguia achar, então ficava difícil. Hoje ficou mais fácil. Algumas ferramentas elas vêm, né, nos kitzinhos, tipo essa daqui, né, que é fácil de encontrar. Mas algumas outras já ficava mais difícil, como esse alicate aqui, por exemplo, custava achar ele. Às vezes deixava no local e não conseguia encontrar com facilidade. E além dessas ferramentas, né, temos outras também que não teve como colocar aqui no painel, do tamanho, então também estão dentro de casa. A partir do momento que a gente começar a usar elas, a gente vai retirar, né? Traz para fora aqui, depois a gente pega e retorna para lá de novo. Até porque se trata de um ambiente externo de casa. Então, enquanto eu estou falando, né, o trabalho está deixando de ser feito. Então vamos aí começar os trabalhos.
Pessoal, gostaria de estar deixando uma dica, né? Mesmo eu tendo uma tábua de 30 centímetros, né, de largura, infelizmente não foi possível estar usando toda a peça, né? Eu precisaria de 40, então eu tive que desfiar algumas tábuas mais estreitas para evitar a questão do empeno, né? Porque ela estava canoada, estava bastante curvada mesmo. Devido ao processo de secagem, ela acaba elevando mais extremidades, né? As bordas da tábua, então fica difícil. Aí você unindo as três, elas ficam com o acabamento desse jeito, fica bem bacana. Pessoal, outra dica interessante, né, para quem deseja estar fazendo a sua massa para tapar os buracos, é usar a cola branca, né? É uma cola que o resultado fica muito bacana mesmo. Essa massa aí a gente conseguiu fazer ela usando a própria serragem que a gente adquiriu durante o processo de corte das tábuas, né? Principalmente aí na serra, né, de bancada, e também um pouco que a gente adquiriu no processo de lixamento. Então é uma receitinha simples, né, de fazer. Então, como eu havia falado, né, é uma receitinha bem fácil mesmo de fazer. Se vocês quiserem, basta deixarem aí nos comentários, né, que a gente pode depois estar refazendo a receita de um modo mais detalhado para vocês estarem vendo todo o processo.
Pessoal, agora eu estou fazendo aqui a preparação, né, da peça para receber o pinche, né, que é o mesmo que o betume, né. Eu trabalho com os dois da mesma forma. É como se fosse aqui, né, o impermeabilizante, para ele deslizar melhor depois quando você for aplicar. Senão vai consumir todo o seu pinche, né, esse tampo, né, ou o betume, se caso você for usar. E o resultado, eu creio que não fica melhor que esse, né. Aí a quantidade, né, que você vai aplicar é que vai determinar a cor, né. Se você quer um acabamento mais escuro, você usa mais. Como vocês podem notar, né, as crianças elas estão brincando aqui, né. Não é muito próximo, mas acaba que interfere um pouquinho na gravação. Eu espero que isso não atrapalhe vocês. Então, pessoal, chegando a hora de eu fazer a aplicação do pinche, né. Estou usando o diluente aqui, que é um querosene. Para mim é o melhor, né, que eu tenho sempre utilizado aí. Os resultados têm sido sempre muito bons. Eu estou usando também, né, algodão. Gostei bastante de estar usando ele. Ele é bem fácil, né, de estar usando quando você aplica com algodão. Aí vocês acompanham para estar vendo como é a questão do processo. Para diluente, né, além do querosene, tem a terebetina, tem o agarrás, né? Eu não uso tiner. Esse aí é o verniz que nós utilizamos, é um verniz automotivo, né, poliéster. Ele já está diluído e também com catalisador, e nós usamos ele com o auxílio de uma pistola. Então, esse é o resultado final. Como vocês podem estar observando, tem bastante brilho, né? O acabamento ficou muito bom. Nem parece ser uma tábua de pinos, né? É totalmente diferente a coloração. Nós optamos por dar um acabamento não muito escuro na peça, mas a cliente gostou, né? E é comparação aí com pinos e o resultado final.